Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Esther, capítulo 4. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura, do versículo 6 ao 16. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Esther, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Passo ali. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata de que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo dos princípios das províncias do rei sabe que, para qualquer homem ou mulher que, quem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu para que respondesse a Esther: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguira escapar. Porque, se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você é a casa de seu pai, perecerão. Mas quem sabe que não foi para uma conjuntura com o que está que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel já apresentou a palavra dessa noite. E essa noite, irmãos, a palavra do Senhor vai falar conosco acerca da providência de Deus, que tudo continua no controle de Deus. Deus, Ele tem um projeto, tem um plano para nossas vidas, e desde sempre é assim. Deus sempre tem um propósito, tem um projeto na vida do povo de Deus, e não foi diferente com o povo judeu. O povo judeu, eles tinham sido levados cativo para a Babilônia,
aqui fala o rei Assuero, em outras traduções fala o rei Xerxes, né? Eles tinham sido levados como cativo para a Babilônia, no reinado de Joaquim, eles foram levados. E Mordecai, que era descendente da tribo de Benjamim, também foi levado para a Babilônia como cativo. E para a gente ver como que Deus trabalha na vida de quem Deus tem um propósito. Quando, né, Esther foi levada, ela que foi levada cativa, os pais dela foram mortos. Então morreu o pai e a mãe dela, está aqui na palavra do Senhor. E ela foi levada cativa, e como não tinha mais parentes dela para cuidar dela, quem cuidou dela foi Mordecai, né? Então, irmãos, olha para a gente ver como que, se a gente parar para pensar nesse momento da vida da rainha Esther, como que ela sofreu na vida dela, porque os pais foram mortos. Aí você imagina para uma menina crescer, né, longe da sua casa, da sua terra, sendo uma escrava, e com os pais, sem a presença dos pais, apenas Mordecai que cuidava dela, que era o parente dela. Então, irmãos, por mais que a situação pareça, né, estar caminhando por um precipício, onde a pessoa pode não ver saída, tudo ainda está no controle do Senhor. Que mesmo, né, Esther sendo órfã de pai e de mãe, estando longe, né, da sua terra, Deus tinha um propósito na vida dela. Onde que ela, né, como adolescente, sendo órfã, e ela poderia imaginar que um dia ela seria rainha, mas Deus, irmãos, Deus tem um propósito. E assim como Deus tinha um propósito na vida de Esther, de Mordecai, Deus também tem um propósito em nossas vidas. Deus tem um propósito em nossas vidas. Às vezes as circunstâncias da vida não caminham do jeito que a gente quer. As coisas parecem sair do nosso controle. A gente sofre algumas injustiças, perseguições, coisas que a gente, se a gente for parar para pensar sobre o nosso condição mental, a gente não vai entender. A gente não vai entender, e se a gente for querer olhar pela razão, a gente vai questionar contra o Senhor, e esse não é o caminho. O caminho é a gente saber que por onde quer que a gente esteja, Deus está conosco, e nós temos que estar com Deus, e a providência de Deus vai se cumprir. Aí a palavra fala que o rei Assuero, né, ou Xerxes, quando ele conquistou toda a região, né, que diz que o reinado dele ia até a Etiópia, né, da Índia à Etiópia. Quando ele conquistou todo aquele reinado, ele fez uma grande festa para comemorar. E numa dessas festas, ele fez as festas para os ricos e para os pobres daquela nação. E depois de 6 dias de festa, ele queria que a sua esposa, a rainha Vasti, viesse para ele apresentar ela para o povo, porque ela era muito bonita. E ela não veio, e ela negou a vir. O rei, ele reuniu os sábios, né, os seus conselheiros, e perguntou o que ele deveria fazer. E aquela época era uma forma de viver diferente da de agora. Eles aconselharam o rei que, se o rei não tomasse providência, não só o rei seria desmoralizado, como todos os homens daquela nação, visto que ela fez, o que a rainha Vasti tinha feito era uma afronta. Então o rei seguiu conselhos, né, daquelas pessoas que estavam próximas a ele, e ele tirou a rainha Vasti do trono. Depois de 4 anos, quando a mágoa do rei já havia passado, os seus conselheiros orientaram que ele deveria pegar todas as virgens que ali tinha do seu reinado, né, e que fosse preparada, e que dentre elas, aquele que o rei achasse a mais apropriada, que ele gostasse, que ele nomeasse uma nova rainha. E assim foi feito. E quando foi escolhida as moças para serem preparadas, Esther estava no meio e ela foi escolhida. Note, irmãos, que Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando na vida dela. Ela foi escolhida, e logo que ela foi escolhida para ser preparada, ela já foi uma das que mais agradou pela sua simpatia. E vai falar que nesse tempo, né, quando ela estava ainda sendo preparada, né, que quando ela foi apresentada para o rei,
Assim que o rei a viu, o rei gostou dela, e o rei colocou uma coroa na cabeça dela e já nomeou ela rainha. Então, irmãos, para você ver como que o propósito de Deus se cumpre na vontade de Deus. Assim que o rei olhou para ela, o rei já se agradou dela, colocou ela como rainha e decretou que no outro dia fosse feriado, para que todos pudessem, festejar a nova rainha da Babilônia. E naquela época, irmãos, Mordecai, ele já trabalhava para o rei, ele tinha um cargo no governo do rei, ele já era funcionário do rei. Então Mordecai não era um qualquer naquela época. Deus já tinha levantado ele e já tinha colocado ele como um dos funcionários do rei. E Mordecai ouviu, que tinha 2 eunucos, Bigtã e Teres, que eles estavam tramando a morte do rei. Então, Mordecai foi, avisou a rainha Esther, e ela avisou o rei. E o rei fez uma investigação e comprovou que realmente estavam tramando a morte do rei, e eles foram mortos. Só que aí, quando tudo parece que está bem, e às vezes pode ser até assim na nossa vida, tudo parece estar caminhando muito bem, é que o inimigo entra, irmãos, para querer fazer estrago em nossas vidas. Quando estava tudo indo bem, Mordecai era um funcionário do rei, tinha um ótimo conceito com o rei, depois que ainda ele tinha salvado a vida do rei. Esther já era rainha da Babilônia, tudo estava caminhando bem. Mas nessas horas, irmãos, que tudo parece estar bem, é que o inimigo está furioso. Ele está bramando como um leão, querendo destruir a nossa alegria, a nossa vida, a nossa família. E então o rei Assuero, ele nomeou Amã como seu primeiro-ministro e ordenou que todos na Babilônia se curvassem a Amã. E todos assim fizeram. Por onde Amã passava, as pessoas se ajoelhavam, se curvavam perante de Amã, menos um, Mordecai. Mordecai não se curvou, perante Amã. Por que ele não se curvou? Porque quem é cristão, irmão, só se curva perante o Senhor. E a gente se curvando perante o Senhor, a gente não precisa se curvar perante homem nenhum, porque a nossa providência vem de Deus. Então é por isso que nós temos que temer a Deus, um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas acima de tudo também, um Deus de justiça. O nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. E ao Mordecai não se curvou perante Amã, não para fazer afronta, mas porque os judeus só se curvavam perante ao Senhor, e ele não se curvou. E quando as pessoas falavam para Mordecai se curvar, ele não fazia, até que chegou ao ouvido de Amã, que Mordecai era judeu e não estava se curvando perante ele. Então Mordecai começou a tramar a morte. Mas para você ver como que é o ego do homem, como ele era o segundo, tirando o rei, ele era o que mais mandava na Babilônia. Ele não só planejou a morte de Mordecai, como também planejou a morte de todos os judeus que ali estavam, que a palavra não fala a quantidade, mas eram milhões de judeus que tinham sido levados cativo para a Babilônia. Então, irmãos, para você ver como o orgulho do homem é, para ele pouco importava se ia morrer uma pessoa ou se iria morrer milhões. O que ele queria é que o ego dele fosse satisfeito e que todos que ali estivessem se curvassem perante ele. E ele marcou até um dia para que o povo de Deus fosse morto, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Ou seja, irmãos, tinha data para que o povo de Deus fosse aniquilado. E Amã chegou para o Senhor, para o rei dele lá, e disse que se fosse do agrado do rei, que o rei mandasse matar essas pessoas, porque tinha pessoas no meio do povo da Babilônia, que não estavam obedecendo o rei, que não estavam se curvando para o rei. O rei, irmãos, foi de certa forma imprudente, porque ele poderia muito bem ter pedido maiores explicações, e aí ele ia ver a má intenção de Amã. Mas ele pegou o seu anel de sinete, deu para Amã, e Amã fez esse decreto, colocou o anel de sinete do rei, carimbou lá, e mandou distribuir durante todas as províncias. E ali, irmãos, houve muita tristeza, muita tristeza. No capítulo 4 vai falar que Mordecai, ele, no versículo 1, ele rasgou a sua roupa, e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade alta voz, soltando gritos de amargura. Chegou à porta do rei, e vestindo pano de saco, ele não podia entrar. Aí vai falar que em todas as províncias que iam chegando
a lei do rei, que a lei do rei eram lidas, o povo judeu estava levantaram grande luto, e com jejum, choro e lamentação, muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Ou seja, irmãos, quando chegou o decreto do rei, que aquilo que o rei disse, né, naquela época não voltava atrás, o povo ficou em grande pavor, mas a palavra fala que eles fizeram o correto, eles buscaram o Senhor e conclamaram jejum. E assim também tem que ser na nossa vida, irmãos. Quando a luta vier, né, por mais que saia do nosso controle, que nós conclamamos jejum, oração, para saber que a providência, por mais difícil que pareça ser, ela vai vir do Senhor. Que o Senhor, irmãos, Ele cuida de nós, e o Senhor sendo por nós, nada poderá nos atingir, nada poderá nos vencer, irmãos. Então o povo de Deus, eles conclamaram esse jejum, e vestiram-se de pano de saco e em cinza. Aí o versículo 4 vai dizer que as servas, né, de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que estava acontecendo, né? E ela mandou roupas para Mordecai. Aqui Esther também não foi sábia, que de vez ela perguntar o que estava acontecendo, ela mandou roupas para Mordecai, como se o Mordecai estivesse apenas faltando roupa. E aí ele não aceitou. E o versículo 5 vai dizer que então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha escolhido para servir. Ele ordenou que fosse até Mordecai para saber o que se passava e o que estava fazendo aquilo. Aí entra na palavra, né, que já foi lida pelo irmão Richard, que o versículo 6 vai dizer que Ataque foi até a praça da cidade para se encontrar com Mordecai junto à porta do rei, tendo em vista que Mordecai não podia cessar o reinado porque estava vestido com pano de saco. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a certa quantia de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Que quando Amã chegou para o rei e falou para que o rei assinasse um decreto para que fosse morto o povo judeu, ele prometeu grande quantidade de prata ao rei, e o rei não quis. O rei falou: não precisa dessas pratas, mas eu estou entregando na sua mão a vida desse povo, que você faça com eles o que quiser. E deu o anel para que ele assinasse, né, o decreto que iriam matar os judeus. Aí o 8 vai dizer: também lhe deu uma cópia do decreto que havia sido publicado em Suzã, e ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pudesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei. Ele pedisse misericórdia na sua presença e lhe suplicasse ao povo dela. Aqui, irmãos, Mordecai, ele sabia, né? Deus já tinha tocado o coração dele, que era para ele falar com a rainha Esther, porque ela, sendo uma rainha, ela tinha mais chances de chegar ao rei e interceder pelo povo. Só que olha o que a rainha Esther fez no 9. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Aí o 10 vai dizer: então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. O 11 vai dizer: todos os servos do rei e povos da província do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar ao pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que seja o quê? A morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Ou seja, irmãos, fazia um mês que o rei não tinha chamado Esther para ir perante ele. E naquela época, a sentença de quem fosse ao rei sem ser chamado era a morte, a menos que ele estendesse o cetro e a pessoa tocasse na ponta, então a pessoa vivia. Ou seja, irmãos, o pedido, né, o pedido foi feito Mordecai pediu que ela fosse interceder pelo povo diante do rei. Esther, de certa forma, ela se esquivou
e explicou o que Mordecai já sabia. Mordecai já sabia que era isso que acontecia com quem fosse na presença do rei, sem ser chamado, porque Mordecai era um dos funcionários do rei, e por ele ter uma cópia do decreto, significa que ele era um dos altos funcionários do rei naquela época, porque ele tinha uma cópia do decreto que não era dado para qualquer um. Então ela se esquivou no primeiro momento, ela não quis ir, né? Não foi, e explicou o porquê. Mas aí, irmãos, isso serve de lição para a gente. O que Deus colocou na nossa vida, o que Deus tem o propósito na nossa vida, não adianta a gente querer ficar se escondendo, porque Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida, mas se a gente não fizer, Deus vai levantar outro e outro vai fazer. Porque se a gente parar para pensar, o que era a rainha Esther? Ela era uma órfã de pai e mãe, não tinha nada, e Deus trabalhou na vida dela, e quando ela menos esperava, ela já era rainha. Então ela tinha que saber, ela sabia na verdade que Deus tinha um propósito na vida dela, mas ela no primeiro momento, ela não foi fazer o que Mordecai pediu, ela se esquivou. Aí então, o 12 vai dizer, essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Aí olha o que o 13 vai dizer, então Mordecai pediu que respondesse a Esther, não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque o decreto era claro, irmãos, todos os judeus eram para ser mortos no dia 13 do 12º mês de Agar. Então ela sendo uma judia, a chance dela ser descoberta era enorme. E ela também seria morta, porque o rei havia assinado aquele decreto. E como a gente vai ver na palavra mais para frente, o decreto do rei ele não volta atrás. Então, né, Mordecai já deu essa advertência para ela, não pense que porque você ser rainha, que você vai ser a única que vai escapar. Aí o 14 diz, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Então, irmãos, aqui o versículo 14 é o versículo chave. Se Deus te trouxe, né, do mundo para a presença do Senhor, aquilo que Deus colocar na sua mão, faça, irmãos, faça com compromisso, com dedicação. Não importa se você não está preparado, ore, busque o Senhor, que o Senhor vai capacitar, né? O Espírito Santo vai direcionar para aquilo que Deus tem no propósito na sua vida. Não se cale, né? Não fique omisso, porque se a gente não fizer, Deus levanta outro para fazer, irmãos. Então que nós possamos, irmãos, né, nesse ano 2023, orar bastante, pedir, né, direção do Espírito Santo, aquilo que Deus espera de nós na obra do Senhor, o que Deus tem um propósito na nossa vida. Porque a gente parar para ver, a rainha Esther era apenas uma órfã quando adolescente, e depois Deus a levantou à condição de rainha. Porque, irmãos, aquele que Deus coloca as mãos, se ele for obediente, Deus faz transformação, Deus faz o impossível se tornar realidade. Mas para isso a gente tem que ter obediência ao Senhor, ter proatividade na obra do Senhor. E também, irmãos, nós tendo a obediência na obra do Senhor, olha o que fala a parte B, mas quem sabe não foi para uma conjuntura como esta, que você foi levada à condição de rainha. Mordecai já sabia que Esther estava ali para esse momento mesmo, porque quando o inimigo tramasse a morte de todo o povo judeu, Deus já tinha um plano, irmãos, e esse plano iria se cumprir, porque tudo está no controle de Deus. Por mais que o inimigo tente armar laço para você, armar contenda na sua vida, porque pelo inimigo todos nós estaríamos mortos, mas ele não tem poder para isso, porque Deus está com a mão estendida sobre nós, irmãos. Então, né, foi para isso que Deus nos levantou. Hoje, se nós estamos na presença do Senhor, na obra do Senhor, esse é o momento que Deus escolheu para nós.
Não é para A, para B, é para você mesmo que Deus escolheu. Então se dedique, irmãos, porque você se dedicando, você vai ser uma árvore frutífera, né, nas mãos do Senhor. Você, né, como mulher, você vai ser uma coluna na sua casa. Quando o inimigo se levantar contra os seus filhos, seu esposo, a sua família, Deus vai te usar para que você possa fazer a diferença, e que as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor cheguem à sua casa. No caso do esposo, para que ele possa ser um varão, que Deus possa honrar ele com um bom emprego, que ele possa estudar, abrir o seu negócio, e onde ele colocar a mão, Deus vai abençoar, ele vai ter prosperidade. Então, irmãos, Deus quer te usar. É para isso que Deus nos trouxe aqui, para que nós possamos fazer a obra de Deus com compromisso, né, com dedicação, para que a hora que seja necessário, Deus nos use aqui dentro e lá fora também. Que nós possamos, irmãos, ser um vaso abençoado de Deus em nossas casas, no nosso serviço. Quem sabe você não vai ganhar uma alma para Cristo no seu serviço, se for para esse momento que Deus te preparou, na sua escola, na sua família. Irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. Mas o que nós não podemos fazer, né, como foi dito aqui por Mordecai, é nos calar. Porque se nós não fizermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, o Senhor vai levantar outro e outro vai fazer. Mas isso não é a vontade de Deus, porque se Deus nos trouxe aqui, irmãos, é que Deus quer que nós consagramos a nossa vida a Ele, e Ele vai entrar com providência. Vai entrar com providência para que nós possamos ser um canal de bênção na vida da nossa família, para que Deus possa nos usar, né? Porque muitos foram testemunhos no ano 2022 de cura, de livramento. E isso, muitos dos que foram curados e tiveram livramento, não são pessoas que estão na presença do Senhor, mas foi através de nossas orações, da oração da igreja, que Deus teve misericórdia, que nosso Senhor Jesus Cristo deu livramento, deu bênção. Então, irmãos, Deus está de ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Então a nossa oração, irmãos, ela tem valor. Toda vez que a gente ora por um parente nosso, por mais que naquele momento ele não aceite nosso Senhor Jesus Cristo, foi mais uma batida que o Espírito Santo deu no coração dele, irmãos. E isso tem valor, porque se a gente não desistir, irmãos, nós vamos estar aqui orando e o Espírito Santo vai estar lá batendo no coração dele. E quando a gente menos esperar, ele vai abrir o coração e o Espírito Santo vai fazer a boa obra, irmãos. Então, irmãos, nós estamos na presença do Senhor no momento oportuno. Foi esse o momento que Deus preparou para nós. Que nós possamos ter consciência disso, para ter compromisso com a obra do Senhor, porque onde nós colocarmos a mão, o Senhor vai entrar com providência, irmãos. E a rainha Esther, irmãos, mesmo que no primeiro momento ela teve, né, titubeou, foi explicar o que Mordecai já sabia, quando ela ouviu essas palavras, ela tomou outra atitude. Então, irmãos, a gente tem que ter uma coisa que a gente não gosta, o ser humano não gosta, é de receber um puxãozinho de orelha, ser chamado a atenção. Mas aqui Mordecai chamou a atenção de Esther, mas foi para o bem dela, irmãos. Então, irmãos, quando alguém nos chamar a atenção, a gente tem que parar e pensar: essa pessoa está falando isso, se eu fizer isso que essa pessoa está falando, é para o meu bem ou é para o meu mal? Se for para o seu bem, irmãos, receba e faça, porque a pessoa está te dando um bom recado. Porque tapinha nas costas, muita gente que dá tapinha nas suas costas não quer o seu bem. E às vezes aquela pessoa que chega e te chama a atenção, que a gente não gosta de ouvir, aquela pessoa ela quer o nosso bem. Então a gente tem que ter humildade de saber ouvir e saber que todos nós somos falhos. Nós também temos muitos acertos, mas nós temos erros. E quando alguém, irmãos, vier e nos chamar a atenção, que a gente não vá brigar com essa pessoa, mas que a gente tenha sabedoria de saber ouvir, e depois uma sabedoria de fazer uma autocrítica. Será que isso que essa pessoa está falando é para o meu bem ou é para o meu mal? Porque não adianta nada a gente receber muitos tapinhas nas costas e nosso Senhor Jesus Cristo voltar e a gente ficar. É mais fácil a gente receber uma bronca, a gente ver que realmente a gente não está de acordo, a gente se consertar e nosso Senhor Jesus Cristo voltar e a gente subir, irmãos. Então nem todos que te dão tapinha nas costas, eles querem o seu bem. Muitos que dão tapinha nas suas costas, a vontade é te dar um empurrão e derrubar, porque são invejosos. Mas na sua frente dá tapinha nas costas, por trás
a gente nem sabe o que falam da gente e as coisas que desejam para a nossa vida, o mal que desejam para nós. Então, aqui, a rainha Esther, mesmo sendo uma rainha, ela estava num cargo que ela podia muito bem mandar repreender Mordecai, que ela podia mandar punir ele, mas ela não, ela soube ouvir, que porque Mordecai não criticou ela por criticar, Mordecai amava ela, tanto a amava que criou praticamente como se ela fosse uma filha dele. Ele a orientou, a instruiu, e ela foi levantada a rainha. Mas não é porque a gente está num cargo superior a uma pessoa, que essa pessoa vem e faz uma crítica, a gente não tem que ouvir. Muito pelo contrário, a gente tem que ouvir. Se for algo que a gente está vendo que a pessoa está falando para o nosso mal, entra por um ouvido e sai para o outro. Mas se você ouvir e ver que é para o seu bem, pare e pense. Se não é melhor você fazer o que aquela pessoa está mandando, irmãos. Porque críticas, a gente não gosta de ouvir, a gente gosta de ouvir elogio. Mas às vezes um elogio serve para o nosso mal e uma crítica serve para o nosso bem. Então que nós possamos, irmãos, pedir a direção do Espírito Santo, orar, né? Para que se Deus, né, se a gente não estiver fazendo as coisas que estiver agradando a Deus, que o Espírito Santo no Oriente apresente uma pessoa que fale aquilo que a gente está precisando ouvir e não o que a gente quer ouvir, para que a gente consiga continuar caminhando firme, né, em direção à nossa salvação e na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, vai dizer que, né, que a rainha Esther, quando ela recebeu esse puxão de orelha, essa advertência de Mordecai, ela teve humildade, ela refletiu e ela pensou e fez o melhor, porque o 15 vai dizer: então Esther pediu que a levassem a Mordecai com as seguintes respostas: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então, irmãos, ela recebeu aquela crítica de Mordecai e ela parou e fez o que era certo. Ela pediu para que o povo, né, ali os judeus, fizesse um jejum de 3 dias e 3 noites, e que ela também iria fazer esse jejum, para depois ela fosse falar com o rei. E assim foi feito, irmãos. Ela não se acovardou, ela fez esse jejum e foi falar com o rei. E a palavra vai dizer que quando ela chegou no pátio, o rei se agradou dela, estendeu o cetro e ela não foi morta. E o rei perguntou para ela: o que você quer? Peça o que você quer que eu vou te fazer. Se você quiser metade do meu reino, que é da Índia à Etiópia, eu te darei. Então, ela pegou, falou para o rei que ela queria que o rei fosse num banquete, junto com Amã, e o rei foi, e não era hora ainda. Ela falou para o rei: se for da tua vontade, rei, que amanhã você e Amã retornem para um outro banquete, e aí eu vou falar o que eu quero. Só que nesse momento, no primeiro banquete que ela serviu, Mordecai saiu muito feliz dali. Só que a hora que ele passou pelo Amã saiu muito feliz dali do banquete. Mas quando ele passou pelo portão, que ele viu Mordecai, e Mordecai não se curvou por ele, ele ficou irado. Depois fala que ele pegou e foi embora. E quando ele chegou na sua casa, ele conversou com a sua esposa, com seus homens de confiança, e eles levantaram uma forca lá, orientaram Amã a erguer uma forca, para que Mordecai fosse morto ali. E Mordecai, irmãos, para que Amã tramou a morte de Mordecai e ergueu aquela forca. Mas, irmãos, se a gente fazer o que Deus manda, igual era para a rainha Esther fazer, o que for de Deus, Deus faz, irmãos. O que é para Deus fazer, Deus faz. O impossível Deus faz, o possível é conosco. Então Esther já tinha colocado seu plano em ação, já tinha feito o primeiro banquete, né? E Amã foi para casa, viu ali Mordecai, ficou irado e clamou a morte dele e preparou uma forca para matá-lo. Mas naquele dia o rei foi dormir e o sono não veio. Mas ali, irmão, já era a providência de Deus, já era Deus trabalhando. Então
o rei Assuero mandou chamar seus funcionários e mandou que fosse lido para ele as crônicas dos fatos que tinham acontecido no seu reinado. E aqueles funcionários que foram ler, pegaram justamente a parte que fala que Mordecai descobriu a trama para o matá-lo, né, de Bigtã e Teres, e foi lido ali para ele. E quando ele acabou de ler, ele falou assim: mas o que a gente fez por esse Mordecai? E os servos dele falaram: não foi nada feito por ele. Então ele ficou pensando uma forma de recompensar Mordecai. E logo de manhã, quando Amã chegou, né, o rei falou: o que eu devo fazer para uma pessoa de quem eu me agrado? Amã, né, o ego dele era tão grande que ele pensou que era para ele. Aí ele falou que tinha que vestir as vestes do rei, que colocasse ele num cavalo e que ele andasse pela praça principal do palácio, dizendo: isso é o que o rei faz com quem o rei se agrada. Quando ele acabou de falar isso, o rei falou: então faça isso com o judeu Mordecai, e não deixe de fazer nada do que você falou. E Amã, irmãos, que tinha tramado a morte de Mordecai, teve que colocar Mordecai sobre um cavalo e sair caminhando pela praça, dizendo: isso é o que o rei faz com quem ele se agrada. Então, irmãos, não importa se o inimigo está tramando contra você, se você estiver na presença de Deus, como Mordecai estava, ele sabia que Deus ia estar com providência, e o inimigo que tramou a morte dele, foi o que teve que colocar ele num cavalo e sair falando que o que o rei fazia, com quem o rei se agradava. Então, irmãos, não tenha medo do inimigo, porque o inimigo pode até tramar o teu pior, mas Deus quer o seu melhor. E é isso que vai acontecer, irmãos, né? Aconteceu com Mordecai, com Esther, e vai acontecer conosco também. Basta que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor, dedicada à obra do Senhor. Então, quando chegou no segundo banquete, né, aí foi levado Amã lá para o banquete. A rainha Esther desmascarou ele na frente do rei, falou: o nosso inimigo é Amã, ele que está tramando a morte dos judeus. O rei ficou tão furioso que o rei saiu daquele lugar, e quando ele voltou, ele viu, né, Amã em cima da rainha, pedindo para ela interceder por ele. O rei pensou que ele estava tentando abusar da rainha e mandou matá-lo, né? Chamou os servos, falou: o que a gente tem que fazer com esse cidadão aqui? E os povos falou: tem uma forca na casa dele lá que ele preparou para Mordecai, o homem que te salvou. Ele falou: então vai lá e enforque ele. Ele foi enforcado. Mas, né, irmãos, ainda tinha a parte, né, que aí nesse momento Mordecai foi posto no lugar dele como segundo abaixo do rei. Ele era o primeiro, ele era o segundo, né, que mais mandava, e ele estava abaixo do rei. E só que tinha o decreto do rei ainda, que o povo judeu tinha data para ser morto. E a rainha Esther foi e intercedeu junto ao rei, que o rei, né, faça um novo decreto e cancele aquela norma que Amã tinha mandado o rei assinar. E o rei falou que por mais que ele quisesse, não poderia cancelar aquele documento que ele tinha assinado. Mas, irmãos, a providência de Deus, ela veio na nossa vida, e veio na vida dos judeus, porque os judeus eram milhões naquela terra da Babilônia. E o rei falou: eu não posso cancelar o que eu já escrevi, mas eu estou autorizando vocês a se defenderem. Faça um decreto, espalha por toda a Babilônia, que o povo judeu vai poder se defender dos seus inimigos. Então o povo ganhou coragem, sabia que Mordecai estava como governador do rei, e o povo lutou, irmãos, lutou, e Deus entrou com providência, e o povo de Deus venceu, irmãos. Aquele dia e hora que estava marcado para ser um dia e hora de luto e tristeza, Deus entrou com providência, e foi um dia de alegria e de festa, irmãos. Então, irmãos, é isso que Deus faz com aquele que teme ao Senhor, que é fiel ao Senhor, que mesmo em meio às lutas, não questiona, mas busca o Senhor, que o Senhor entra com providência, irmãos. Porque às vezes, a maior luta que a gente está enfrentando, se a gente questionar, se torna a nossa maior derrota. Mas a maior luta que nós estivermos enfrentando, se nós louvarmos, buscarmos ao Senhor, vai se tornar a nossa maior vitória, irmãos. Se a gente parar para pensar o que a gente era, né, num passado recente, e como nós estamos agora, nós vamos ver que a nossa vida está melhor, porque Deus já está trabalhando.
Só que o nosso Deus, irmãos, Ele não é um Deus de uma única bênção, não. Ele é um Deus de várias bênçãos. E talvez essas bênçãos que nós estejamos recebendo, sejam apenas as primeiras, que Deus vai entrar com muito mais bênção, como entrou na vida de Mordecai e na vida da rainha Esther, irmãos. Mas para isso, irmãos, a gente tem que consagrar a nossa vida ao Senhor, buscar ao Senhor, em meio às lutas, né? Em meio às adversidades, em meio também às bênçãos, sempre estar louvando e adorando ao Senhor. Em meio às lutas a gente pede providência ao Senhor, em meio às vitórias a gente glorifica o Senhor por essa vitória. É isso que a gente tem que fazer, irmãos, ficar cada vez mais firmes na presença do Senhor, não se importando com a luta, né, com as dificuldades do dia a dia, e saber que Deus tem um propósito na nossa vida. Se Deus nos tirou do pecado, né, se Deus nos tirou do pecado e nos trouxe para a casa do Senhor, não é apenas para encher a igreja, é porque Deus tem providência na nossa vida. Mas, irmãos, tem a parte de Deus e tem a nossa parte. A parte de Esther, né, de Mordecai era falar com Esther, e a parte de Esther era falar com o rei. E a parte de Deus, o que foi? Naquela noite o rei não conseguiu dormir, ele pediu para ler justamente o que se fazia no reinado dele, e quem leu, né, tocado pelo Espírito Santo, leu justo a parte que Mordecai, né, tinha salvado a vida dele. Então, irmãos, o que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Não adianta a gente questionar Deus, né? A gente quer abrir um comércio, mas se a gente não der o primeiro passo, não vai sair nada do lugar. A gente quer passar no concurso, se a gente também não der o primeiro passo, não vai sair do lugar. A gente quer um emprego melhor, se a gente não buscar uma qualificação, né? Não buscar se esforçar no emprego, também não vai sair do lugar. Se a gente quer estar na obra do Senhor, quer fazer a obra do Senhor, se a gente não procurar estudar, não procurar orar, jejuar, pedir providência de Deus, nós também não vamos sair do lugar, irmãos. Deus quer o melhor para nós. Deus quer nos abençoar, quer que a gente venha aqui dar muito testemunho de cura, de libertação, de vitória, de conquista. Mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ver aquilo que a gente quer, saber que tanto na obra do Senhor, quanto na nossa vida particular, tudo tem um preço a ser pago, nada é de graça, e a gente tem que dedicar, ter consciência daquilo que a gente tem que fazer com amor, com carinho, com dedicação, que Deus, irmãos, Ele vai colocar a mão e nós vamos ter vitória, irmãos. Então, irmãos, fique com essa palavra nessa noite, saiba que como foi com Esther, se Deus colocou ela lá como rainha, Deus tinha um porquê, Deus tinha um propósito na vida dela, e ela cumpriu e foi abençoada. Com Mordecai também foi, ele era um servo do Senhor, Deus tinha um propósito, o inimigo tramou a morte dele numa forca, mas Deus deu grande vitória para ele, e ele foi elevado ao cargo mais importante, né, tirando o rei. Então, irmãos, Deus entra com providência na nossa vida, mas a gente tem que saber que aquilo que nós temos que fazer, aquilo que o Senhor espera que nós façamos, nós temos que fazer. A gente não pode recuar, a gente tem que continuar caminhando, certo, né? De que a nossa providência, ela vem do alto, ela vem do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.